Desejo cumprimentar toda esta manhã com a paz do Senhor e dizer da minha alegria nesta manhã de estar aqui fazendo esse pequeno vídeo para que possamos dar uma ênfase na lição que vai ser abordada a partir do dia 2 de janeiro de 2022. Nossa lição que vai ser lançada agora, em janeiro de 2022, lição de Escola Bíblica das Assembleias de Deus, Nova Aliança de Combinado. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, que foi uma bênção para nós, para nos apoiar, nos dar força, sempre para a palavra de ânimo e sempre nos ajudando e incentivando a chegarmos até aqui. E que Deus continue abençoando e que esse trabalho possa se estender de geração a geração, se assim Jesus não voltar por esses dias. Então, o nosso objetivo aqui, o nosso foco, é apenas dar uma rápida introdução acerca desta lição. O título da lição é Evidências do Arrebatamento. Mas vamos dar uma rápida introdução a respeito da primeira aula, que vai ser abordada no dia 2, que é sinais que precederão o arrebatamento da igreja. Então, eu quero ler aqui 2 versículos da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 24, o versículo é o 32 e o 33. Eu vou ler na versão NVI, que diz assim a Palavra do Senhor: Aprenda a lição da figueira. Quando seus ramos se renova e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vire todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E isso aqui é muito interessante porque nos ajuda a entender algo. E eu quero dizer para os irmãos, os ouvintes que vão acessar esse vídeo, que o crente, o cristão, ele precisa ser inteligente para entender essas coisas. Observe que Jesus, em suas palavras, ele diz que quando verdes os sinais da figueira, por exemplo, ele brotar, sabei que está próximo o verão. Então nós sabemos discernir a estação, o tempo. Isso quer dizer que somos inteligentes, somos racionais, somos seres racionais. E podemos entender e compreender os sinais dos tempos. Então Jesus disse assim: quando verdes essas coisas acontecer, essas coisas se trata dos sinais que estamos presenciando e vendo, e podemos entender que um dos sinais que muito está falando sobre a volta de Jesus é a natureza. Estamos agora diante de um cenário, por exemplo, das chuvas, em que aqui, principalmente no estado da Bahia, está sendo 28 cidades, foi atingida pelas águas da chuva. E então podemos entender que isso são sinais também, sinais da natureza, precedendo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a lição que vamos ser abordada rapidamente, vamos dar uma ênfase. Isso é muito importante, falando sobre os sinais. E eu coloquei aqui na introdução que há vários sinais que precederão o arrebatamento da igreja. Vários. Então, eu botei aqui na introdução, o professor que vai lecionar pode abordar cada capítulo, versículo que foi colocado aqui e dar mais uma amplitude dentro do assunto. Então há muitos, mas abordamos aqui três pontos. Como eu falei para os irmãos, nós vamos abordar aqui 3 pontos importantes. O primeiro tópico da lição aqui nós vamos falar sobre os falsos mestres. Sabemos que há muitos mais falsos mestres nos dias atuais do que nos dias de Paulo, de Pedro, que já existia falsos mestres que infiltravam no meio do povo de Deus para desvirtuar o povo da verdade.
Então hoje há muito mais falsos mestres. Em que sentido? Eu sempre digo que há muito desigrejado por aí, se utilizando das redes sociais, do veículo chamado internet, para entrar dentro da sua casa, para infiltrar dentro das suas casas, e desnorteando os irmãos da verdade, com falsos ensinos, pregando heresias, para querer desvirtuar do caminho certo. Então, uma das características que os falsos mestres usam é a ilusão religiosa. É o que estamos falando aqui. Ilusão religiosa. Querendo iludir as pessoas com os falsos discursos. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Isso está no primeiro ponto do primeiro tópico da lição. De número 1. O segundo ponto do primeiro tópico, então ele tem alguns métodos que eles vão usar. Então eles vão usar alguns métodos para querer, aquilo que estamos falando, desvirtuar os irmãos do caminho certo. Então veja só que diz o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que os falsos mestres introduzem de forma dissimulada. Veja que eles vêm dissimuladamente para querer enganar os salvos, para querer tirar você do caminho certo. Então ele vem dissimuladamente. Poderíamos usar aqui uma expressão, por exemplo, lobos disfarçados de ovelha, né? Então quem são eles? Mercenários, que não estão preocupados de forma alguma com a verdade. Mercenários, ele preocupa apenas com dinheiro, quer dizer, trabalha por dinheiro, faz por dinheiro. Então aonde rola dinheiro é onde é que eles estão. Então eles vêm de forma dissimulada. E quem não está, por exemplo, precisamos estar bem atento, pedir discernimento a Deus para que não venhamos ser enganados com esses falsos mestres. Vamos rapidinho aqui, é só para a gente ter uma ideia e uma ênfase daquilo que vai ser abordado. O professor pode aprofundar mais sobre o assunto para que esteja passando para o aluno. O terceiro ponto do primeiro tópico, ele vai falar sobre a mensagem dos falsos mestres. A mensagem de tais mestres contém 2 elementos principais. O primeiro, atacar a natureza divina de Cristo. Então os falsos mestres, em alguns pontos das suas mensagens, eles negam a Cristo. Eles negam a Cristo. Eu não vou mais entrar em detalhes sobre esse assunto, nós vamos para frente porque o vídeo vai ser pequeno. O segundo ponto é atacar a natureza divina da Bíblia. Não sei se os irmãos já perceberam, mas às vezes nós escuta algumas coisas sobre alguém querendo dizer que versículos da Bíblia não é inspirado, que aquilo ali foi colocado apenas para dar uma ênfase ao texto. E devemos tomar muito cuidado com isso, para não pegarmos isso como base para nossas pregações e ensinamento da palavra de Deus. Isso é heresia. Então isso quer dizer, eles vão contra a natureza divina da Bíblia. A Bíblia, quando lemos, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer que a Bíblia é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então os irmãos leem lá e vão entender. Mas vamos para o segundo tópico da lição. O segundo tópico da lição vai falar sobre os valores morais. Os valores morais. Então os valores morais invertidos e corrompido até mesmo dentro das igrejas. Isso é muito interessante porque se os irmãos observar os dias atuais, os dias em que estamos vivendo, hoje estamos vivendo naquela velha moda que diz assim que não tem nada não e não tem nada a ver. E alguns que nos intitulam até como os religiosos. Isso é uma desculpa de pessoas que querem fazer a coisa errada. Então o cara quer beber um vinhozinho, você fala, rapaz, nós somos crentes. Ele diz assim, porque vocês são os religiosos.
Camarada quer ouvir uma música secundária, mundana, podemos dizer assim, aí você repreende ele, chama a atenção, o exorta, ele diz, não, isso é religiosidade. Então isso é uma moda, e a pessoa não sabe nem o que é religião, e nós não vamos abordar esse assunto agora sobre religião, ele não sabe nem o que é que significa religião. Isso é uma desculpa esfarrapada para querer não assumir o verdadeiro papel de um servo de Deus. Essa é a realidade. Mas vamos para o primeiro tópico, ou primeiro ponto do primeiro tópico da lição. Veja que eu coloquei aqui algo muito interessante: fugir dos falsos. Então o apóstolo Paulo sempre admoestou a igreja de Jesus Cristo a não ter muita comunhão, ou não ter verdade, nenhum vínculo com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque corre o risco, todo mundo que entra por este caminho de achar que está tudo bem, que temos que estar ali junto e tal, termina se desvirtuando, termina desviando da verdade. Quer dizer, uma das coisas que há na vida dos falsos mestres é a apostasia. A apostasia, os irmãos sabem que é desvio da verdade, abandono de fé. Então, alguém que já não existe mais a verdade na vida dele. Uma pessoa dessa não tem nada de edificante para passar para nós. Então, o objetivo deles é, de forma dissimulada, como falamos no primeiro tópico da lição, enganar as pessoas com palavra persuasiva. Então, ele vai persuadindo para querer tirar. Então, eu vou repetir. Pedimos a Deus o discernimento da palavra, o discernimento de espírito, para que não possamos ser enganados por esses falsos mestres. Então o apóstolo Paulo vai nos ajudar, nos dando uma palavra e nos ensinando a fugir dos falsos mestres. Isso é muito importante, fugir dos falsos. Um cristão fiel não deve ter qualquer relacionamento com pessoas que Paulo descreve nesta seção. É importante observar que tais pessoas atuam e guisa da religião. Olha, chegamos na religião novamente. Mas aí o professor que for abordar o assunto, ele pode dar uma estudada sobre religião e descobrir verdadeiramente o que é que significa a verdadeira religião. Paulo fala sobre a verdadeira, Tiago fala sobre a verdadeira religião. Né? Fala sobre a verdadeira religião, o irmão pode estar dando uma pesquisada sobre o assunto para ensinar os alunos. Então eles guisam da religião, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Isso é muito interessante. São religiosos, mas são rebeldes. Quer dizer, se intitula como crente, demonstra ser crente, veste como crente, muitas das vezes, tem cabelo de crente, né? Corta o cabelo como os crentes, melhor dizendo. Então, as suas características, né? Então, eles parecem crente, mas não é. Né? Parece, mas não é. Então, nós podemos, se fosse para dar um título a essas pessoas, nós intitular eles de joio, chamar de joio. Porque o joio ele é muito parecido com o trigo, parece, mas não é. E se nós fossemos dar entrar um pouco aqui sobre o assunto do joio, não é? Alguém diz assim, que não arranque o joio, não é isso que aquele Senhor falou para os seus súditos naquele dia. Ele disse assim, não arranque o joio, para que ao arrancar o joio venha arrancar junto o trigo. Por que ele estava falando isso? É muito interessante, porque o joio ele parece com o trigo, mas se fosse para arrancar dava para diferenciar, porque dá para diferenciar, dava para ver quem era o trigo, quem era o joio e arrancar. O problema de não arrancar o joio
É porque a raiz do joio ela é parasita. Ela entranha na raiz do trigo. Então, se você for arrancar o joio, vai. Mas o dia da colheita está chegando. Fica tranquilo. Não vamos mais entrar sobre o assunto. Então, estamos indo rapidinho aqui. Só para dar uma ênfasinha no assunto. Vamos lá. Paulo nos ensina aqui, outro ponto, é o segundo ponto do segundo tópico, a seguir os verdadeiros. Isso é muito importante, irmãos. A pegar como exemplo a vida de homens de Deus, que tem verdadeiramente um caráter de um homem de Deus, que anda de acordo com a palavra de Deus, que sofre pela obra de Deus, que está ali cuidando do rebanho que Deus lhe concedeu para que eu cuidasse. Então, pessoas que sofrem. Então, me lembro agora do capítulo 7 de Hebreus, o versículo de número 7, que ele nos manda imitar a fé dos tais ou dos pastores, e lembrai-vos dos vossos líderes ou dos vossos pastores, que vos ensinaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Então, esse deve ser imitado, a fé de um homem de Deus, que tem caráter verdadeiramente de um homem de Deus. Então, vamos seguir. É só para a gente ter uma noção do assunto. Nós vamos para o terceiro ponto do segundo tópico. Permanecer na palavra. Coisa gloriosa, irmão, é permanecer na palavra. Por isso que devemos pegar como base a vida dos pastores que estão lutando para ensinar a palavra de forma correta, de forma que nos ajuda a cada dia a chegar mais perto de Deus. Então, permanecer na palavra, isso é a base, o alicerce do crente, é a palavra de Deus. A palavra, ela nos ajuda a discernir. Paulo usa a palavra como uma espada do Espírito Santo. Então, essa é a espada que devemos estar com ela desembainhada todo o tempo. O terceiro tópico da lição, nós vamos abordar aqui um assunto muito importante, e eu aconselho o professor que vai ensinar, ele prestar bastante atenção nesse último tópico e tentar trazer um despertamento para a igreja. Declínio espiritual. Então, esse é um dos sinais que nós presenciamos dentro do meio evangélico. Um declínio espiritual. Veja que na introdução tem dizendo ou estamos vivendo como nos dias de Noé. Então, tudo isso nos revela, nos mostra, porque a maior revelação é a palavra de Deus. A Bíblia nos revela que os dias está próximo, que Jesus está às portas. Jesus diz no 24 de Mateus, versículo 36, ele diz: eu não sei, nem os anjos do céu sabem, mas unicamente meu Pai saberá o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, eu creio que Jesus já sabe, viu, irmãos? Ele está junto do Pai, à destra do Pai. Ele sabe o dia e a hora em que há de vir para buscar a igreja amada, um povo zeloso e de boas obras. Só que, igual eu falei no início, o crente precisa ser inteligente para entender. Havia muitos detalhes que eu poderia entrar aqui acerca de alguns sinais, principalmente nos dias atuais, que nos dá a entender que a volta de Jesus está bem próxima. Então é importante o aluno procurar entender sobre os períodos dispensacionais e trazer um entendimento à igreja acerca desse período, porque estamos na sexta dispensação, bem pertinho da sétima. Isso quer dizer que o período de Deus com os homens estão se findando, com os homens na terra. Então, estamos bem pertinho. Isso já nos dá a entender
melhor. Então é muito importante estudar sobre a dispensação para entendermos o tempo, entrar no tempo e na história. Mas vamos lá. Então, uma das coisas que eu abordei aqui no primeiro ponto, no primeiro tópico, é perda dos valores. A igreja de Esmina considerava-se pobre, quando na verdade era rica. Olha que coisa interessante. A igreja de Laodiceia vangloriava-se de suas riquezas, quando na verdade era pobre. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época dessa forma. Um período em que o declínio espiritual, onde pessoas estão preocupadas com seus lucros, com as suas riquezas, com seus bens materiais e deixando... Esses dias eu falei algo muito interessante, que tem pessoas que não estão deixando as coisas de Deus em segundo plano, estão deixando em terceiro ou em quarto. Mas interessante que tem algo muito interessante aqui. Enquanto alguém pensava que era pobre, ou se achava pobre financeiramente, era rica espiritualmente. Então essa é a nossa maior riqueza. Um dia eu falei para um cidadão, e falando sobre alguns assuntos, que não vou entrar em detalhes aqui, e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: irmãos, os irmãos sabem para que é que vai servir ouro lá no céu? E ele ficou sem resposta. E ele me perguntou: para que, pastor? Eu falei: vai servir somente para fazer asfalto, irmão. Então não adianta brigar por as coisas nessa terra. Jesus disse que o tesouro daqui é traça-rói, ferrugem com rói. E o ladrão rouba, mina e rouba. Agora isso assim, no céu não. No céu está garantido o nosso tesouro. Então vamos lutar para ir para o céu. Então, só rapidinho aqui para nós dar como eu falei para os irmãos, uma pequena introdução em cada assunto. Isso foi um pedido do nosso pastor presidente. Estamos aqui gravando esse primeiro vídeo. Os irmãos me perdoam por alguma falha, porque você falar para a câmera não é fácil, Não é fácil. Mas vamos lá. Segundo ponto do terceiro tópico: perca da visão espiritual. Isso é muito interessante, irmão. Devemos pedir a Deus que unja os nossos olhos com o colírio santo. Porque Paulo usa algumas expressões que tem gente que ele é cego de entendimento. Então esses olhos aqui é espiritual. Nós precisamos estar com os olhos espirituais bem abertos. Porque quem anda com os olhos espirituais abertos, eles enxergam coisa que alguém que enxerga tão bem, mas que com os olhos, ou com a ótica humana, melhor dizendo, não consegue entender. É por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo número 14, ele vai dizer assim, que o homem natural não entende, quer dizer, nem compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque só se discernem as coisas espiritualmente. Então por isso podemos pedir a Deus uma visão espiritual, para enxergarmos mais longe. E ele dá, viu? Tiago 1, versículo 5, ele diz assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que ele tem para dar. Depois os irmãos lêem lá e vai entender melhor. Vamos finalizar aqui rapidinho. O terceiro ponto do terceiro tópico vai dizer assim: perda das vestes. Isso é muito interessante, irmãos. Coisas que quase não é pregado em alguns lugares por aí. Louvo a Deus pela vida da nossa igreja, o ministério, pelos pastores que Deus tem levantado, pela vida do nosso pastor presidente, que tem sempre falado sobre a doutrina santa, que nos ajuda a levar para o céu. Felizmente alguns estão pregando aí que diz que as vestes não servem para nada. As vestes do crente é diferenciada. Se nós ler Apocalipse 16 e 15, Jesus vai dizer assim, por intermédio do apóstolo João: eis que venho como um ladrão.
E bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes. Para quê? Para que não mostre as suas vergonhas e também não andes nu. Isso é muito interessante. Então precisamos estar bem vestido, né? Bem vestido espiritualmente falando, e também na vida física temos que estar cobrindo a nossa vergonha para que não venhamos andar nu e praticando o pecado de lascívia. Isso é muito interessante. Então que Deus abençoe a cada um que vai ver esse vídeo. Deus continue te dando sabedoria do alto, que isso é muito importante. E quero concluir dizendo que na sala de aula, e é muito importante estudar, adquirimos conhecimento, mas sabedoria só nos pés de Jesus. Deus abençoe a todos.